Agora foi. Aonde vocês encontram esse vídeo? No meu canal do YouTube, Rodrigo Seixas, ou acho que eu botei, na verdade, se você botar lá Rodrigo Presidente, também vai, né? Então vamos lá. Hoje o intuito do nosso bate-papo é a gente traçar o que vai ser a nossa maratona de 90 dias. Hoje é o último dia de planejamento, né? Então a gente teve ontem não, domingo, né? Ontem acabou que o meu WhatsApp ficou meio zoado durante o dia, eu não consegui mandar as informações só à noite, tive que desinstalar, reinstalar ele de novo, mas enfim. Então hoje é o último dia que a gente vai planejar. Então eu já espero o seguinte, que você esteja aí com uma agenda ou um caderno para que você possa anotar. São coisas que você talvez não vai conseguir preencher agora, mas terminando esse nosso bate-papo, você já faz isso. Por que eu resolvi fazer esse bate-papo agora? Para que amanhã, na nossa blitz de contato, a gente foque só na parte de blitz de contato. Não perca tempo fazendo outras coisas que a gente vai fazer agora. Então, primeira coisa, a gente vai definir o que vai ser esses primeiros 30 dias. Ao final dos 30 dias, a gente vai avaliar como foi os 30 dias de cada um, saber se sobe, mantém, né, se adequa um pouquinho a sua meta ou aquilo que você estava pensando para 30 dias e depois mais 30 dias, ok? Então, primeira coisa, ó, lista de nomes. Então, coloca aí que você tem que atualizar a sua lista de nomes ou revisitar a sua lista de nomes, porque é em cima dela que você vai fazer o seu trabalho ao longo desse mês. Lembrando que a lista de nomes ela tem que ser ativa. Então, coloque mais nomes na sua lista de nomes, beleza? Então, primeiro ponto, você vai botar aí lista de nomes. Preencher quantos nomes você puder. O primeiro exercício da lista de nomes é o seguinte: não julgue ninguém. Ah, tem dinheiro, não tem, é empreendedor, não é? Coloca primeiro todo mundo que você conhece aí na lista. Sai botando. Depois você vai fazer o exercício da memória. O que é o exercício da memória? Quem você conhece, por exemplo, que estudou com você na faculdade, sei lá, sua lista de casamento, quem vai na academia, na igreja. Se você quiser ainda tentar aumentar um pouco mais a sua lista, né? Se você achar que pode tentar buscar mais. Aí você faz o exercício da memória. Próximo passo, você vai qualificar essa lista. Então, a qualificação, se você quiser anotar, nós temos duas. Uma para mulheres, deixa eu escrever aqui. E outra para homens. Então, você botou lá na tua lista todo mundo. Agora você vai extrair dessa lista quem são as mulheres. E aí você tem que entender o seguinte: qual é o público que você quer conversar? Então, por exemplo, as mulheres que mais se conectam com Doterra são mulheres que estão entre 25 e 45 anos. Então, você pode anotar aí. Rodrigo, pode ser que seja um pouco mais velha? Pode ser também. Qual é o seu público? Imagina o seguinte, por exemplo, às vezes eu estou aqui, eu, Rodrigo Seixas. Pô, eu sou pai, casado, né, tenho duas filhas, tenho 42 anos, sou empreendedor, fisioterapeuta. Então, eu tenho que pensar o seguinte: quantos Rodrigos, não iguais a mim, mas assim, quantos Rodrigos, ou seja, pessoas que têm, homens que têm mais ou menos as mesmas características que as minhas, estão dentro da minha lista de contato. Essas pessoas têm uma probabilidade maior de se conectar à Doterra. Por quê? Porque eu me conectei. Então, o meu perfil, a Doterra chamou a atenção. Então, homens que têm o mesmo perfil próximo do meu, provavelmente têm uma grande chance também da Doterra chamar a atenção. Então, esse é um público que você pode definir, que é você. Então, às vezes a gente fica preocupado muito no qual é o nosso avatar, qual é a nossa persona, enfim, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, cara, às vezes pessoas que têm o mesmo perfil que o meu podem se conectar. Não necessariamente pessoas próximas. Então, isso é uma confusão que as pessoas têm. Por exemplo, os meus amigos são completamente diferentes de mim. Então, quando eu olho esse meu perfil, muitas pessoas que estão próximas de mim não se conectam. Então, se eu, no início, fico preocupado, porque meus amigos vão fazer parte da Doterra, eu tô lascado, velho. Eu não saía de manager. Agora, quando eu crio esse público, eu quero falar com pessoas que têm mais ou menos as minhas características. Eu vou buscar essas pessoas. Seja na minha lista de contato, de pessoas que nem convivem tanto comigo, seja nas minhas redes sociais.
Então, posso fazer também com lead pago, tráfego pago, enfim. Então, mulheres, o primeiro ponto, normalmente entre 25 a 45 anos. Deixa eu colocar aqui. São mães. Ok? Casadas ou não. Isso aí tanto faz. No caso das mulheres, tanto faz, se é casada ou não. Ok? Que gostam, né? Que gostam de coisas naturais. Praticam atividade física. Tem o perfil empreendedor, né? São empreendedoras. E influentes no seu meio. Isso não quer dizer influenciadora. Não é digital influencer. Elas influenciam as pessoas que estão ao redor dela. Então, são influentes em seu círculo social. Então, nesse ponto aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 características. Você pode diminuir de 6 para 5. Se você botar, por exemplo, que gostam de coisas naturais e praticam atividades físicas, pode ser a mesma nota, vamos dizer assim. Não precisa ser mais uma, né? Mas você vai ter aqui de 5 a 6 pontos. Então, dessa lista que você tem, as que mais marcarem pontos, ou seja, que mais chegarem próximo de 100%, ou seja, que cumprirem os 6 pontos, são as que primeiro você vai entrar em contato. Porque essas mulheres têm uma característica, né, uma probabilidade maior de se conectarem à doTERRA. Beleza? Então, basicamente isso aqui, quem criou isso aqui foi a Alice, que é a Triple Diamond, é a upline da Mayara Félix. Ela gastou $600 mil alguns anos atrás fazendo uma pesquisa nos Estados Unidos para descobrir qual era o público que ela ia conversar. Beleza? Então, basicamente aqui você já tem um bom caminho dentro da tua lista de qualificar a lista. Um grande problema que as pessoas têm é que elas fazem a lista, saem entrando em contato com todo mundo aleatoriamente, tomam um monte de não. E aí, por que elas tomam não? Porque quanto menos qualificada a sua lista, mais tempo você vai ter que gastar com a sua lista. Porque se você está falando com qualquer pessoa de qualquer jeito, você vai tomar muito não, porque às vezes você está falando com pessoas que não têm um perfil, velho. Começa a pensar nas pessoas que já te disseram não, sobre esse olhar aqui. O que elas encaixavam e o que elas não encaixavam. E aquelas que te disseram sim. Se provavelmente as que te disseram sim, que você já cadastrou, mulheres, tá? Que você já cadastrou, se encaixaram em, sei lá, pelo menos de 4 a 6 pontos desse. Pode analisar isso aí. Agora vamos olhar os homens, né? Então, tanto mulheres quanto homens que forem recrutar homens. Os homens, você já vai ter aqui de 35, vou botar de 30, né? De 30 a 50 anos. É difícil você ver um homem na doTERRA abaixo de 30 anos, solteiro. Então, no caso dos homens, tem uma característica que não entra no das mulheres. Por exemplo, das mulheres, tanto faz se é casado ou não. O perfil dela se encaixa com o doTERRA. Não tem hoje na doTERRA, né, nenhum homem Presidential Diamond, né, que chegou a esse ranking solteiro. Pode ter ficado depois que bateu, mas até lá, pelo menos todos eram casados. Não, aí eu tô falando aqui, não tô apontando para ninguém, não. Só para dizer o seguinte, que 100% dos homens que chegaram a Presidential Diamond na doTERRA, quando chegaram a esse ranking, estavam casados. Beleza? O nome do aplicativo, Gisela, depois eu vou jogar no grupo do Telegram, tá bom? Pode deixar que eu mando lá um nome certinho e a cor do aplicativozinho, o logo dele, para vocês poderem baixar. Então, homens, 30 a 50 anos, casados, ok? E aí você vai entender o porquê do casados. Pais que praticam atividade física, empreendedores e com credibilidade. Então, aqui, ó.
Por que homens casados? Porque dificilmente, se você começa a olhar os homens da doTERRA, dificilmente você tem um homem solteiro na doTERRA. Por quê? Porque normalmente os homens que olham para óleos essenciais foram olhar para os óleos por causa das esposas. Então, normalmente, né, o olhar do homem é para o negócio, mas o produto se conectou com ele por causa da esposa. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu me cadastrei na doTERRA como cliente. Só que mesmo eu me cadastrando como cliente, eu vi a apresentação, a Thaís não viu. Quando os produtos chegaram, quem começou a usar foi ela, não eu. Quem assistia às aulas para aprender a usar era ela, não eu. E aí eu fui começando a usar com ela compartilhando e me ensinando a usar. Daí a minha chave vira para o negócio quando o produto está acabando e ela fala assim para mim, amor, o produto está acabando, não sei se você vai querer fazer o negócio, mas eu quero continuar usando. Pum, quero fazer o business. Para mim foi assim, velho. Então, minha esposa despertou em mim o desejo de querer fazer doTERRA. Então, normalmente, os homens acabam tendo essa relação, né? Ah, Rodrigo, mas tem muitos homens que eles entraram e começaram a fazer o negócio doTERRA. Sim, mas as esposas é que conectaram eles ao produto. Senão, eles estariam conectados só ao dinheiro da doTERRA. Então, esse é um diferencial na característica dos homens. Se você vai ter uma maior assertividade, né, uma maior probabilidade de cadastrar um homem que seja casado, pai, que esteja entre os 30 e 50 anos. Abaixo disso, o garoto está com 20 anos, 22, 25, está solteiro, cara, provavelmente ele não vai se conectar à doTERRA. Não estou dizendo que 100% não vai entrar, mas é que olhando hoje, olhando os nossos líderes, são poucos. Se você pegar ali Diamante, que já tem quase 200, Blue Diamond, que já tem ali uns 40, 45, Presidential Diamond são 25, se você juntar tudo aí, dá, sei lá, quase 300 pessoas. Não tem 5 diamantes e acima que estão abaixo dos 30 anos solteiros. Se tiver, estou falando de 5 e ainda se tiver. Então, se a gente olhar essa estrutura, então, quem já está na doTERRA mostra muito para a gente de quem pode vir a estar também. Então, começa a olhar isso. Começa a olhar a característica da galera como diamante, quais são os tipos de pessoas que estão como diamante, os tipos que estão como blue, os tipos que estão como presidential, e começa a tentar identificar esses perfis no seu mercado de influência, beleza? Homens também que praticam atividade física tendem a buscar coisas naturais, né? E aí, quando eu falo aqui de atividade física, o cara que pratica atividade física e, por exemplo, você vai ter uma dificuldade, às vezes, com óleo essencial do cara que toma anabolizante, que toma bomba. Porque o que ele gosta é do veneno, não é do natural. Então, também tem essa coisa de você... Então, aqui na atividade física, quais seriam os esportes, por exemplo, que você poderia se conectar melhor aqui? O cara que faz uma musculação, ele faz um uso de suplemento, mas não usa, né? Anabolizante, essa coisa toda. O cara que, por exemplo, faz um crossfit, que faz um beach tênis, que joga um tênis, né? Às vezes que joga um golfe, que joga futebol. Por exemplo, eu tenho alguns clientes que jogam bola comigo. Aí eles se conectam pelo quê? Por 2 produtos, basicamente, são os que eu mais vendo no futebol. Peppermint e lavanda. Ó, ciclismo também se conecta muito bem. A gente tem vários ciclistas, na verdade, dentro da doTERRA. Diamonds, Blue Diamonds, Presidential Diamonds e corporativo. Ciclismo é um esporte excepcional também. E isso é legal porque, assim, começa a pensar também que às vezes você pode se conectar a um grupo desse, né, de atividade física que vai te gerar novos contatos. Por exemplo, meu intuito não era esse, mas acabou, devido a como eu ajo, minha personalidade, meu dia a dia, acabou indo por um outro caminho. Então, por exemplo, há um ano atrás eu comecei, né, me tornei católico. E aí estou dentro da igreja, estou tocando na banda e tudo. Cara, eu não tinha o intuito de me tornar católico para poder entrar em algum grupo da igreja e começar a cadastrar as pessoas lá. Não era o meu objetivo. Era me conectar com Deus. Mas as pessoas começam a conviver com você. E elas começam a perceber o seguinte, pô, eu quero fazer esse negócio junto com o Rodrigo, eu quero ser parceiro dele. Eu quero estar lá, tô vendo que o negócio é próspero, né? Que, pô, a parada é legal, é correta, é saudável, então as pessoas vão te procurar. Então, por exemplo, dentro do grupo da igreja que eu frequento, cara, eu tenho clientes preferenciais, tenho consultores, pessoas que estão se conectando. Era meu objetivo? Não.
Em algum momento eu saí para convidar essas pessoas para a Doterra? Não, todas vieram até mim. Então, quando você tem, e aí a gente vai falar também sobre isso, se não tem, você precisa desenvolver isso, que é uma personalidade agradável, as pessoas começam a querer se conectar com você. Beleza? Ó, a Renata botou ali, corrida. Excelente também. Existem muitos clubes de corrida. Então, imagina no clube de corrida, antes de começar a corrida, a gotinha ali de peppermint. Né? Então, você vai fazendo várias parcerias que vão permitindo aí N possibilidades, ok? Homens, dentro ainda das características dos homens, empreendedores. Então, tanto homens quanto mulheres, a característica de empreendedor, ela não está ligada ao cara que só vive de empreendedorismo. Então, vamos entender isso. Às vezes você tem a pessoa que é um funcionário público, mas ele é empreendedor, velho. Só que ele buscou no funcionalismo público a segurança para ele poder ter o salário dele e nas horas livres empreender. Então, quando eu falo de empreendedor ou de empreendedora, mas ela é dona de casa. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela pode ser dona de casa e empreendedora, velho. Né? O que é ser empreendedor? O que é ser empreendedor? É aquela pessoa que está sempre em busca de novas oportunidades, que gosta de novos desafios, que nunca aceita a mesmice. Ela é dona de casa, mas, pô, faz um crochê, vende alguma coisa na internet, pô, tem um clube de vendas da amiga que está sempre procurando fazer uma renda. O cara é funcionário público, mas está buscando. Então, assim, às vezes a gente tem a coisa do empreendedor, da empreendedora, pessoa que sempre trabalhou de forma autônoma, ou profissional liberal, não necessariamente. Então, tem aquele que, às vezes, né, por exemplo, prestou um concurso público, gosta da atividade dele e é empreendedor. Vou dar um exemplo aqui de um cara excepcional. O Kim, que é um direto, né, que é diamante. Ele é funcionário público, continua funcionário público até hoje. Recentemente passou por um novo concurso, até mudou de estado, de Manaus para Minas. E, cara, é empreendedor. Então, assim, ele precisa largar o emprego dele, funcionário público? Não, nenhum lugar diz que ele precisa largar. Tem gente que larga porque não está satisfeito, né? Não vê projeção ali, e aí sai daquilo para poder só empreender. Mas se ele quiser levar até ele aposentar em paralelo com a Doterra, cara, ele pode, ele está somando as rendas dele. Então imagina se eu tirasse, né? Porque quem é funcionário público não tem um perfil empreendedor. Não necessariamente. Lógico, tem gente que passa no concurso público para poder se encostar, esperar 40 anos e poder se aposentar. Não vai fazer mais nada para evoluir e progredir. Tem gente assim, então ele não se encaixa em todas as nossas características. Mas aquela pessoa que tem um perfil empreendedor, independente da profissão dele ou dela, você coloca aí na tua lista, beleza? E credibilidade, o que significa isso? Tá? Então, para o homem, a credibilidade é o seguinte: aquele homem que, quando você vai no churrasco, ele é o centro das atenções porque ele fica contando piada, ele é um cara gente boa que todo mundo gosta, mas ninguém chama esse cara para fazer sociedade e negócio. Ele é o palhaço da roda. Tem gente que exerce essa função. Isso não é credibilidade. Você olha assim, pô, o cara ali, todo mundo. Não é o cara que fica contando piada toda hora, fica tirando sarro da cara de todo mundo toda hora, que todo mundo fica rindo. Esse não é o cara de credibilidade. Quando você vai entender quem é o cara de credibilidade da roda, é aquele cara que as pessoas vão consultar ele sobre investimento, sobre oportunidades, sobre como está o mercado. Esse é o homem de credibilidade. Ok? Então, quando eu falo de credibilidade, é sobre isso. Então, quando você tivesse, estou no churrasco, você vai observar quem é esse cara, que as pessoas vão lá consultar ele. Aquele é o cara que as pessoas têm a ideia de que, meu irmão, aquilo ali é um grande empresário. Aquele ali é o cara da parada. Você consegue nitidamente saber quem é esse cara e quem é o piadista. Ok? Então, matamos aqui para você poder trabalhar sua lista de contatos. E por que isso é tão importante? Porque amanhã à tarde a gente vai ter a blitz de contato e a gente vai fazer isso ao vivo. De como convidar, aquela coisa toda, beleza? Então é importante você fazer esse exercício de hoje para amanhã da sua lista. Então vou deixar aqui mais uma vez, se alguém quiser fazer um print aí, aproveita, ó, faz o print. Alguém que faça o print, faz uma gentileza, joga no grupo do Telegram. Beleza? Que eu vou apagar aqui agora. Vou apagar aqui.
Então, lista de nome já foi. Deixa eu apagar aqui também. Aí você vai anotar no seu caderno agora. Quantidade de novos diretos. Aí você vai botar para esse mês. Ainda não é os 90. Quantidade de novos diretos para esse mês que você quer. Coloca aí. Tanto faz cliente ou consultor, não precisa separar, não. Quantidade de novos diretos. 3, 5, 10. Coloca aí uma meta. Rodrigo, por que eu tenho que colocar agora? Porque você vai escrever, e aí para escrever de caneta, tá? Não é de lápis, você depois apagar, porque as pessoas tendem a se auto-boicotar. Vamos dizer que você botou 5, terminou o mês e tu não fez nenhum. Você tem um parâmetro. Terminou o mês, você fez 1, fez 2. Vamos dizer que você botou 5 e terminou o mês, você fez 7. Por que é importante você definir agora o que você quer fazer no mês? Para quando chegar no final do primeiro mês, que é o ponto alto da maratona, não é o primeiro mês, é o segundo e o terceiro. O primeiro ele vai servir como parâmetro, porque você ainda não fez. Então você vai traçar metas agora sem um parâmetro. Quando chegar ao final desses primeiros 30 dias, ou seja, no final de outubro, início de novembro, dia 1º de novembro, quando a gente for fazer esse bate-papo sobre isso de novo, você vai ver os números que você colocou versus o que você construiu. Aí agora, para o segundo mês, a gente consegue ter uma meta muito mais realista e próximo daquilo que a gente pode bater e alcançar. Vamos dizer que você botou 5 e tu fez 1. Aí a gente vai analisar o que você fez. Se essa atividade foi muito ou pouca para sair 1. Vamos dizer que você colocou 5, fez 1, mas a sua atividade foi lá em cima. Ótimo, então a gente tem que ajustar o discurso. Porque se eu estou fazendo realmente e não está saindo os cadastros, a minha comunicação está falhando em algum ponto. Por isso que as pessoas não estão cadastrando. Se eu botei 5, cadastrei 1, e a gente vai analisar os números da atividade e eles foram muito aquém do que você colocou, então a gente sabe que é só ajustar a atividade. Só que para isso você precisa ser muito sincera e muito sincero com você, não é comigo. Porque isso é a sinceridade do teu negócio. Porque se você for sincero com o teu negócio, sincera com o teu negócio, eu vou poder te orientar. Se você mentir para você, você acaba mentindo para mim. E eu vou te dar uma orientação errada. Não é para chegar no final do mês você ter vergonha daquilo que você construiu, daquilo que você não construiu. Mas é para poder te dar clareza e te mostrar para onde você pode melhorar para que você possa acertar. Beleza? Então, quantidade de novos diretos, já escreve aí. Quantos você quer esse mês? Eu escrevi o meu aqui, tá? Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Aí eu quero que quando terminar a live, que eu não sei se você está assistindo pelo teu celular ou pelo notebook, quando você terminar, isso que você escreveu no seu caderno, você tira uma foto e você posta lá no grupo do Telegram. Lá vai ser... Por que eu optei pelo Telegram e não pelo WhatsApp? Porque lá, quem for entrando depois, a gente vai ter pessoas entrando aí até o dia 10, mais ou menos. A partir do dia 10 a gente fecha, o grupo aí não entra mais ninguém, só sai, né? A gente tem as mensagens tudo gravadas para quem for entrando. Não precisa ficar mandando tudo de novo, tá bom? Vamos lá. Quantidade de novos diretos, beleza? Quantidade, você vai colocar aí, de 1 a 1, que é aquela reunião que a gente falou na mentoria de domingo, né, que você faz durante o dia para convidar a pessoa para a classe. Lembra que o bate-papo 1 a 1, ele tem 4 objetivos. Lembra os objetivos? Não mostrar o plano, orientar sobre o mercado de vendas diretas, educar sobre o mercado de óleos essenciais e promover o próximo encontro. Então, aqui você vai fazer a conta o seguinte: quantas reuniões 1 a 1 você quer fazer por dia? Quantas você vai fazer por semana? Lembrando que é uma maratona de 90 dias. Então, a princípio, você coloca de segunda a segunda. Rodrigo, final de semana eu não consegui. Não tem problema, você aumenta. Naquela semana que você não conseguir, você aumenta no final de semana. Beleza? Então, vamos dizer aqui, se você botar uma reunião por dia, então você vai botar aqui quantidade de 1 a 1, no final do mês são quantas? 30.
Ok? Aí, essa semana, por exemplo, sei lá, amanhã eu fiz 4. Beleza, foi mais do que 1. Então, no final do mês, tem que dar 30. Tu vai fazendo. Rodrigo, pô, cheguei no 25º dia, já bati as 30. Paro de fazer? Não, continua. Isso aqui também serve como parâmetro. Você botou 30. Na hora que chegar dia 1º de novembro, a gente for avaliar, a gente vai ver o seguinte, pô, 30, você fez quanto? Fiz 5. Fiz 40. Pô, se tu fez 40, para novembro, você não vai botar 30. Você vai botar 50. Você vai puxar para cima. Botei 30. Pô, fiz 5. Então, vamos adequar isso. Por que você não fez as outras 25? Faltou tempo? A vida no cotidiano acabou atrapalhando? Ou você negligenciou? Não, fui eu que não consegui, fiquei meia boca. Então, mantém os 30. Não, realmente é porque não dá, não tive muito tempo, né? Então, beleza, vamos então tirar de 30 e botar 20. Então, por isso que é importante você botar um número e a gente avaliar esse número. Avaliou o número, não é só o número, mas é o que está entre o que eu coloquei como meta e o que foi construído. Então, eu coloquei aqui uma meta. Final do mês, cheguei a esse valor, aqui no meio é que está a resposta. É no meio que está a resposta, que é o que foi feito, que é o trabalho. Então, eu consigo analisar os dois números mediante a saber o que você fez aqui. Então, é importante que você tenha disciplina de anotar todos os dias, ok? Todos os dias. Não chegar no final do mês e falar assim, pô, acho que eu fiz 30, põe lá 30. Não, cara, você tem que ter a disciplina todo dia. Se você não fez nenhuma, põe a 0. Fez 2, põe 2. Ok? Então, reunião A1, ela serve tanto online quanto presencial. Eu tenho contatos que você não vai estar presencialmente. Entrei aqui no Zoom com uma pessoa, tá contando. Beleza? Às vezes por telefone, às vezes tem alguma pessoa que você já tem algum contato um pouquinho mais adiantado e você marcou uma call pelo telefone para falar um pouquinho, né? Também conta. Às vezes uma videochamada pelo WhatsApp, também conta. Então, qual é a quantidade? Aí tu vai botar aí o teu número, eu tô botando aqui o meu. Depois eu vou tirar a foto, mando no grupo do Telegram. Você vai, né, na hora que você preencher a lista toda, você tira a foto da lista completa, tá bom? Quantidade de 1 a 1. Quantidade de classe híbrida, que é a que a gente vai fazer na quinta. Então, tem quantas quintas-feiras em outubro? Vamos dizer que sejam 4. Então, você pode botar 4. Então, você vai se comprometer. Então, quando você bota a classe híbrida, significa o seguinte: você vai estar fazendo uma classe na tua casa. Só um minutinho aqui, pessoal, rapidinho, que eu acho que eu tô com um negócio no dente aqui que eu tô vendo aqui no vídeo. Peraí. Agora foi. Então, nós vamos ter 4 no mês, então significa que quantas você realmente se compromete? As 4, 3, 2. Então, já coloca o número aí, beleza? Nesse caso, o limite é 4, porque eu só vou fazer uma por semana. Então, lembra que essa classe híbrida já começa agora, quinta-feira, 8h30 da noite, horário de Brasília. Você vai reunir as pessoas na sua casa, vai ligar o computador na televisão e vai deixar a câmera aberta, porque eu quero ver a galera sentada no teu sofá. Ok? Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre essa classe híbrida. Tá bom? Vamos dar prosseguimento aqui para a gente não demorar muito hoje. Você põe aí a quantidade. O máximo é 4. Quantidade de classe presencial. É a que você vai fazer na tua cidade. Você organizando com a sua equipe, ou na casa de alguém, ou na sua casa mesmo, enfim. Então, essa aqui você vai fazer o seguinte. Se a gente tem toda quinta-feira, o único compromisso que você vai ter comigo é quinta-feira à noite. Então, você tem segunda, terça, quarta para fazer durante a semana. Não te recomendo fazer sexta. Sexta é um excelente dia para tu fazer classe e tomar no show, não aparecer ninguém. Dias bons para você fazer classe, segunda, terça, quarta, quinta, sábado. São excelentes dias.
Domingo também, né? Dependendo do horário, também dá. Então, você vai... Pensa aí agora num número. Quantas classes você gostaria de fazer por semana, fora a classe híbrida? Mais uma por semana ou mais duas? Se for mais uma por semana, você vai botar 4. Então, 4 semanas. Se for mais duas por semana, você vai botar 8. Então, coloca aí a tua meta. Venda de produtos. Você vai colocar aí uma meta. Quanto que você quer vender esse mês? R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000? Coloca aí a meta. Para a gente chegar no final do mês e avaliar isso, beleza? Lembrando que essa venda é uma venda pessoal, local. Então, o que você vendeu na tua cidade, né, que saiu ali do teu estoque, sem nenhum problema. Rodrigo, e venda para outros estados? Aí você vende pela tua loja virtual, que é o teu link, que é um cliente de varejo, também conta. Então, se você fizer algum cliente de varejo, ele comprou, sei lá, 100 pontos, que é quase R$ 600, pronto, já fechou. Ah, fiz uma venda que foi R$ 500, e a tua meta é 500, ok. Ah, já bati a meta, mas apareceu mais venda. Continua. É importante você entender isso. Você bateu a meta de qualquer um desses pontos, continua. Porque no final do mês a gente vai avaliar. Você botou uma meta, por exemplo, de vender R$ 500 em produto. Chegou no final do mês, você vendeu 2.000. Então, tua meta para novembro não vai ser vender R$ 500. Você pode botar, por exemplo, 2.500, 3.000. Você sempre sobe um pouquinho. Lembra que a maratona é algo que vai exigir um pouco a mais de você. Então, os números servem principalmente para a gente poder entender a realidade entre o que a gente coloca e o que a gente produz. Poder fazer essa avaliação e criar metas mais realistas para o segundo e terceiro mês. Na sua próxima maratona, por exemplo, ano que vem a gente vai fazer outra maratona, aí você já tem uma base disso. Você já consegue partir, né, de uma ideia para poder fazer, ok? Dentro da reunião 1 a 1, né, você também pode contar o seguinte: eu estou lá com a Kélvia, por exemplo. Aí ela, vamos dizer que ela é uma direta minha. Ela foi lá e marcou uma reunião e eu fui com ela apresentar. Tá contando dentro do meu 1 a 1, tá bom? Essa é uma reunião 2 a 1, mas quem está fazendo é você com uma nova consultora sua, ou um novo consultor. Tá bom? Ah, Rodrigo, se esse consultor estiver participando aqui do negócio, não tem problema. Ele conta para ele e conta para você, que está lá os dois em atividades. Porque esse prospecto, se ele se cadastrar, conta tanto para o teu direto quanto para você. Então, os dois estão trabalhando juntos. Então, quando eu falo reunião 1 a 1, é você com o seu convidado, mas também pode ser você com o seu consultor e o convidado dele, porque você fez um novo direto. Ok? Então, você botou aí a meta de venda de produto. Meta de poder de 3. Qual é a meta esse mês? Nível 1, nível 2 ou nível 3? Ganhar 250, 1.250 ou 7.500. Ou não ganho nada. Então, por exemplo, eu tenho um casal novo de diretos, que é o Yuri e a Julie, que entraram agora no mês passado. Então, eles vão começar agora em outubro a construir o poder de 3. Então, qual é a meta deles? Fazer a configuração. Então, se você não tem ainda a configuração, tá novinha, tá novinho, você não tem como ganhar o poder de 3. Você ainda não cadastrou ninguém. Então, não vou poder botar? Você põe a meta de configuração. Então, você vai botar o seguinte: quero configurar o meu primeiro nível. Ou quero já configurar o meu segundo. Então, por exemplo, uma pessoa que entrou em outubro, em setembro, não cadastrou ninguém. Esse mês de outubro, se ele botar aqui que é configurar o primeiro nível, significa ter 3 diretos. Beleza? Então, por exemplo, se você botar aqui que é configurar o primeiro nível, não tem como você botar que a quantidade de novos diretos seja menos do que 3. Tem que ser condizente. Botei um novo direto, quero configurar o primeiro nível do poder de 3 e não tenho ninguém, não tem como configurar. Então, você vai ter que ser plausível nesse ponto. Quero configurar já o meu segundo nível, que é ter 3 pessoas no primeiro nível e 9 no segundo, ou seja, 12 no total. Essas 12 podem ser 12 cadastros meus? Podem. Só que aí eu vou ter que fazer 12 novos diretos.
Ah, eu posso botar, por exemplo, eu quero configurar o primeiro e o segundo nível, mas eu quero fazer 5 novos diretos. Beleza. Vai ter 3 no seu primeiro nível e 2 que você cadastrou, você vai jogar já na sua segunda geração. E aí você vai ter que colar nesses 5 e fazer com que eles também cadastrem pessoas. Então você vai ter aí 2 tipos de meta no poder de 3. O de bônus, para quem já tem alguma configuração, tipo, ganhar o bônus poder de 3, 250, 1.250 ou 7.500, ou configurar o meu poder de 3. Se for configurar, você tem que botar configurar o primeiro nível, configurar o segundo ou configurar o terceiro, beleza? Às vezes também pode acontecer o seguinte, já ganho 250, mas preciso configurar para ganhar 1.250, porque ainda não tem estrutura. Então você põe configurar 1.250. Já ganho 1.250, mas não ganho 7.500 que eu preciso configurar. Então você vai botar configurar 7.500, tá bom? Já ganho 7.500. Tem gente que todo mês já ganha 7.500. Então você vai botar o quê? Configurar o primeiro nível do segundo poder de 3. Porque não sei se vocês sabem, talvez muitos não saibam disso. Você pode ganhar o poder de 3 de várias estruturas. Então, por exemplo, uma vez que você fechou 3, certinho, 3, 9, 27, você tem 7.500, você pode abrir mais 3 linhas e fazer tudo de novo e ganhar mais 7.500 e virar 15 mil. Por exemplo, nós temos uma Blue Diamond, que é a Pamela, que é do Havaí, inclusive é uma grande amiga minha, que ela é Blue Diamond e ela tem 3 poder de 3, nível 3 fechado, como Blue Diamond. Então significa o seguinte, que ela tem 9 pessoas no primeiro nível dela, que fazem tudo certinho. Então ela tem 3 linhas, que faz o 7.500, ela foi lá, abriu mais 3, fazem 7.500, ela foi lá, abriu mais 3, fazem 7.500. Então ela ganha 15 com mais 7.500, R$22.500 só de poder de 3. Então você imagina que a Pamela, só o bônus poder de 3 dela é um bônus de um diamante magro. Porque o menor bônus de um diamante, menor bônus, né? Diamante não tem como ganhar menos do que isso. Sendo pago como diamante, é em torno de uns 24 a 25 mil reais. Então você imagina que só o poder de 3 da Pamela já paga para ela um bônus de diamante. Que bateu rasinho, né? Vamos dizer assim. A média mesmo de um diamante no Brasil está entre 35 a 45 mil reais mês, né? O diamante. Mas, se você fizesse uma conta o seguinte, eu já fiz essa conta. Uma pessoa que é pago como diamante, ele tem que ter 4 linhas de silver, cada linha de silver dessa tem que fazer 9 mil pontos. Então, imagina que ele faça 36 mil pontos, ou seja, 4 linhas de 9, e que não tenha nenhum cadastro novo, seja só de unilevel. Eu fiz essa conta, dá em torno de 24 a 25 mil reais. Esse é o menor bônus de um diamante, se levar em consideração que ninguém entrou na rede dele, só teve volume de recompra. Beleza? A Cris botou ali, venda em reais, total ou lucro? Venda total em reais, tá bom, Cris? Ah, vendi R$500 em produto. Se você cadastrou um cliente de varejo e esse cliente comprou 100 pontos, né? E aparecer você lá 100 pontos, aí você acredita lá, por exemplo, R$600. Então, se você tem um cliente de varejo, o seu cliente vai comprar pontos. Então, para você poder saber quanto foi isso em reais, você multiplica sempre por 6. Fica mais fácil a conta e você tem mais ou menos uma noção de quanto você vendeu ali, né? Que também é uma venda. Porque você vai receber 17% de lucro, tá bom? Então, botamos aqui o poder de 3. Então, já foi quantidade de novos diretos, quantidade de reunião A1 ou 2A1, quantidade de classe híbrida, quantidade de classes presenciais, venda de produtos, de 3, 7.500. Basicamente são essas a... Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa que eu botava. Classe presencial, como eu falei, não conta só a sua. Assim como na reunião A1, se você fizer classe para algum da online seu, também conta. Então, por exemplo, eu fiz classe semana passada para a Vivi, né? Uma linha minha lá de Curitiba. Então, se fosse agora na maratona, já contaria para mim como uma classe. Tá bom? Porque você está trabalhando, está gerando negócio. Então, às vezes você vai botar uma classe, você põe, vou botar só 4, que é uma por semana, porque é o que eu vou conseguir fazer na minha casa. Não. Coloca também pensando que você vai fazer classe com os seus downlines. Ok? Classe online, isso mesmo, Renata. E a classe online é diferente da classe híbrida. Que a classe híbrida sou eu que vou estar fazendo.
Agora, você pode fazer uma classe online, que seria a sua classe híbrida. Você pode fazer a classe híbrida com a tua equipe. Beleza? Então, você pode botar aqui na classe online quanto Z. Beleza? Deixa tudo bem especificado. Quantidade de classe online. Então, eu particularmente, por exemplo, às vezes faço uma linha nova, e aí até para privilegiar aquela pessoa, né, e mostrar que o meu tempo está para ela, eu marco algumas classes, eu e ela, eu não abro. Tanto presencial quanto online. Então, por exemplo, eu fiz a classe com a Vivi, que era uma classe que ela me pediu para fazer com os convidados dela e mais 2 ou 3 diretas dela. Eu não saí botando no meu Instagram nem nos grupos para as pessoas entrarem nessa classe. Então, eu fiz uma classe fechada. Então, até para privilegiar aquela pessoa que está aí te pedindo e tudo. Então, né, essa classe online é isso. Então, por exemplo, eu vou fazer a classe híbrida toda quinta, mas eu ainda tenho as minhas classes online com essa galera que eu faço fechadinho. Então, você vai fazer com os seus diretos ali, tá bom? Você vai botar a quantidade. Beleza. Então, a gente fecha isso aí. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Já tira a foto aí que você já marcou a quantidade. Quantidade de novos diretos, quantidade de 1 a 1, quantidade de classe híbrida, quantidade de classe presencial, venda de produtos, poder de 3 e quantidade de classe online. Ok? Isso é para o mês de outubro. Já põe assim, ó. Quer ver? Vou mostrar aí para vocês. Vai lá, mês de outubro. Aí o que vai acontecer? Quando chegar em novembro, a gente vai avaliar tudo aquilo que você anotou. Então, você vai separar uma agenda para isso, né? E você vai anotando todos os dias para não perder. Todos os dias você anota. Ah, vendi R$10, R$50, cadastrei um. Ah, fiz a apresentação para um. Você anota tudo. Para quando a gente chegar no final do mês, a gente saber o seguinte: quantos diretos você fez? Rodrigo, eu fiz 5. Beleza. Quantas apresentações você fez? Ah, eu fiz, sei lá, 30. Então a gente já sabe que a cada 30 você consegue cadastrar 5. Então, para entrar 10, a gente tem que gerar na tua equipe 60 reuniões. Véio. A única coisa que eu quero que você faça é que você preencha essa lacuna daqui para o final do mês de forma correta e honesta. Porque em cima disso, a gente vai começar a construir o seu número. Para você saber o seguinte, cara, a cada tantas apresentações saem tantos cadastros. Então, para eu aumentar a quantidade de cadastros, eu preciso aumentar tantas apresentações. Não pessoais, mas de grupo. Então, aí você vai entender por que, por exemplo, entra na minha equipe 1.300, 1.500, 2.000 pessoas por mês. Ah, por que a sua ainda não entra? Porque você precisa escalar isso. E a gente começa a escalar agora. Porque você está pequenininho, está pequenininha, e a gente vai evoluir. Imagina que daqui a um mês, você vai ter algumas pessoas da sua equipe que querem participar disso com você. Eles não vão entrar na nossa mentoria, porque já vai estar começada, mas você pode, daqui a pouco, começar a criar essas mentorias. Então, quando eu falo o seu sucesso ele tem que ser intencional, é sobre isso que eu estou falando. E a maior parte das pessoas, cara, tá há 1 ano, 2 anos, 5 anos na doTERRA e nunca fez um exercício desse. E não só isso, não só colocar os números, mas trabalhar para eles. Porque aqui a gente já definiu os números. O que a gente vai fazer agora? Esquece isso. Você vai deixar guardado. Você vai agora construir os números. Ah, faltou mais uma coisa aqui também. 2 coisas, anota aí, lembrei agora. Qual bônus você quer fechar o mês? Aí você põe um valor aí. Nesse do bônus, se você não se sentir confortável, né, você pode deixar ele em branco na hora que você postar dentro do teu, lá dentro do grupo do Telegram, e aí depois você preenche, tá? Porque eu sei que com valores assim as pessoas às vezes ficam meio constrangidas. Então, não tem problema, você pode deixar em branco e aí só vai ficar em branco lá dentro do Telegram, mas você na tua agenda anotou ali quanto você quer. Qual ranking? E aqui o ranking, você tem aí algumas opções. Primeiro, avançar de ranking. Então, sou uma consultora, sou um consultor. Esse mês eu quero ir a director. Você vai botar lá, meta é director. Já sou um executivo e esse mês eu quero ser pago como executivo. Então, você põe lá.
pago como executivo. Poxa, eu sou um silver, mas, pô, meu volume está de executivo, que é 2.000 pontos. Vou botar você paga esse mês como silver? Provavelmente não. Mas você vai botar a reconstrução. Então, assim, o que você quer esse mês? Sendo lógico, né? Você consegue hoje sair de executivo para silver? Ah, não consigo. Mas você consegue sair de executivo, por exemplo, para premier? Consigo. Então, você bota essa meta. Então, às vezes, pode ser que você está num ranking e você está recebendo abaixo. Lembra que isso aqui é um processo de construção. Então, a gente vai construir esse ranking se você não está sendo pago como. Beleza? Então, às vezes, você tem um ranking, já não é pago há muito tempo, coloca esse mês que você quer ser pago nesse ranking e você se frustra, porque não é. E não vai ser em um mês. Não foi em um mês que você chegou nesse ranking. Então, não vai ser em um mês que você vai construir ele, ou reconstruir. Beleza? Então, assim, se tu está sendo pago 2 níveis abaixo do teu ranking, ou 3 níveis abaixo do teu ranking, você coloca aí onde você acha que, pô, é possível chegar aqui sim. Se eu fizer, se eu me esforçar, se eu me concentrar, dá para chegar. Então, por exemplo, sou um elite e estou sendo pago como manager, que é 500 pontos, e o meu volume deveria ser 3.000, coloca esse mês para você fazer, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, director com 1.500 pontos. Ou seja, você vai fazer metade do teu volume. Aí, em novembro, a gente já vai trabalhar, por exemplo, você ir para elite. E dezembro, para você avançar de ranking. Beleza? Sou gold, estou sendo pago como premier. Né? Como é que tá esse premier? Tá sólido? Tá indo tranquilo? Tá faltando pouco possível? Então, você vai botar que vai se requalificar esse mês como silver. Mês que vem, a gente vai trabalhar para você requalificar a gold e novembro para você ir a platinum. Deu para entender essa coisa? Então, o pago como aqui, qual o rank é? Avanço, se você já... sou novinho, acabei de cadastrar, eu estou vendo uma crescente, avanço de rank. Ser pago como? Pô, quero consolidar meu ranking. Eu sou um executivo, mas tenho sido pago como director. Tá só um ranking abaixo? Então, consolidar o teu ranking, né? Ser pago como ali, no teu nível. E o terceiro é a reconstrução do ranking. Estou sendo pago 2 ou 3 níveis abaixo. Eu vou procurar ali um meio termo para esse primeiro mês, até para a gente poder ter uma referência no final, né, no início de novembro, e traçar essas novas metas para novembro e dezembro. Lembrando que, cara, se vocês conseguirem, né, e eu sei que é a dificuldade do dia a dia, né, a gente tem os nossos obstáculos, os nossos desafios, mas se você conseguir botar energia esse mês, você não tem ideia do que vai acontecer em novembro. Porque novembro tem bolo, gente. Então a gente já vai entrar em novembro, a galera que estiver aqui na maratona já vai entrar, pipoco do trovão, velho. Você não sai da inércia, a inércia você vai sair agora. Em novembro você já está em movimento. Então, se você pegar esse mês de outubro e acelerar, meter o louco e fizer realmente, em novembro você vai fazer o seu maior bônus do ano. Escreve aí, você vai fazer o maior bônus do ano, véio. Essa é a meta em novembro. Para quê? Porque tu vai receber isso em dezembro. Aí tu imagina como é que vai ser o teu Natal e o Ano Novo. Só que para isso acontecer, ele tem que ser produzido agora em outubro. A base tem que ser feita agora em outubro. Para novembro, você já está engatilhado. Então, é aquela coisa, estou voltando à atividade física. O primeiro mês é sempre mais difícil, mais dolorido. Mas depois do segundo mês, vai embora. Beleza? Quero me alimentar bem. Pô, primeiro mês é sempre o mais difícil. Depois do segundo, terceiro mês, pum, vai embora. Então, é sempre assim. Primeiro mês é sempre o mais, né, complicado. Depois, o corpo acostuma, a mente vai e a gente segue o processo, ok? Então, nós vamos fechar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Ok? Então, quantidade de novos diretos, quantidade 1 a 1, quantidade de classe híbrida, quantidade de classes presenciais, venda de produto, poder de 3, quantidade de classe online, qual bônus e qual rank. Então, vocês estão vendo que isso aqui é sobre o teu negócio do Terra. Beleza. Agora, a sua parte pessoal. Seu mês de outubro, anota aí. Como é que vai ficar? Peraí. Então, a outra é essa aqui, mês de outubro, pessoal. Então, você vai botar assim. Devocional, que é a sua parte espiritual, dependente da tua religião. Uns vão fazer oração, outros vão rezar, outros vão fazer meditação. Você vai botar aí quantas vezes você vai fazer isso no mês. Então, são 30 dias.
Você vai fazer 30 vezes, ou seja, todo dia? Vai fazer 20 vezes? Vai fazer 25 vezes? Então, você vai botar aí a meta. Pô, botei 30. Mas dia 1º e dia 2 já não fiz. Então, em algum desses dias para frente, você vai fazer 2 vezes no dia. Vai fazer de manhã e de noite a parte devocional. Independente da tua religião. Tá? E aqui não é sobre religião, sobre aquilo que você acredita. Se é meditação, vai meditar uma vez por dia, vai fazer 30 vezes isso no mês? Beleza, então coloca aí a meta. Você vai fazer 30, 20, 15, enfim. Segundo, leitura. Quantos livros, eu não vou dizer qual livro você tem que ler. Quantos livros você vai ler esse mês? E aí é um compromisso seu. Você tem 30 dias para terminar pelo menos um livro. Ah, com 10 dias eu terminei? Lê o segundo. Coloca aí. E a atividade física. Quantas vezes você vai fazer no mês? 30 dias? 25 dias? Enfim, você coloca aí tua meta. Mesma coisa, botei 30. Falhei em algum dia você vai ter que fazer 2 para cumprir a meta. Você tem que, se você botar o número 30, sua meta é chegar no final do mês 30. Ah, pô, não fiz dia 1º nem dia 2. Então, em algum dia tu vai dar uma caminhada de manhã, a caminhada à noite. Ou, vou dar uma caminhada, sei lá, de manhã e à noite fica mais perigoso, vou fazer em casa mesmo. Faz um polichinelo, 30 abdominaizinhos, se alonga. Quando eu falo de atividade física, é se mexer, gente. Ou botar uma música e dançar. Mexer o corpo. Pô, não consigo sair para caminhar porque eu acordo de madrugada, tem que pegar. Cara, você vai acordar e já se alonga a perna, alonga o braço, alonga a coluna para trás, joga para frente, faz umas flexões. Eu quero que você se movimente. Aí, na parte da atividade física, você solta lá no Telegram todo dia. Né? Sei lá, nós estamos. Você pode botar de 1 de 90, 2 de 90, ou pode botar por mês também. 1 de 30, 2 de 30, enfim. A gente vai renovando isso, né, todos os meses. Beleza? Lembrando que era do dia 1º. Então, devocional. Não fez dia 1º, dia 2, né? Hoje é dia 3. Não fez também? Já faz hoje à noite, porque senão vai começar a embolar. Aí ele vai ter que tirar um dia para ficar rezando o dia inteiro. Gente, por que isso, né? Isso vai te incomodar? Vai. Mas esse é o intuito. Mexer com vocês. Tirar você da inércia. Beleza? Então, fechou. Ó. Por exemplo, ó, mês de outubro, pessoal, devocional, 30 dias. Então, eu botei, por exemplo, no meu, rezar o terço todo dia. Se um dia eu falhar, no outro dia eu vou ter que rezar 2. Ler um livro e atividade física 30 dias. Não tem mais aqueles negócios preto lá? Jogou fora? Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Vocês gostariam de... Nanã, qual item você quer que eu repita? Do pessoal ou do profissional? Já foi, Rodrigo. Obrigada. Você já repetiu. Tá. Alma, eu repeti já do bônus? Do bônus é o valor, né? Quero ganhar R$1.000, R$2.000, R$3.000, enfim. Né? Que é diferente do ranking. Beleza? Então, só recapitulando aqui para a gente fechar. Parte profissional, do Terra. Quantidade de novos diretos no mês, quantidade de 1 a 1 ou 2 a 1, presencial ou online, tá bom? Você vai botar as duas numa conta só. Quantidade de classe híbrida, que é toda quinta-feira comigo, sempre 8h30, horário de Brasília. Quantidade de classe presencial, venda de produto, poder de 3 ou configuração do poder de 3, quantidade de classe online, qual bônus você quer ganhar agora, né? Agora, na verdade, é o seguinte, em outubro, a gente vai fechar o mês e o bônus, na verdade, você vai receber em novembro. Então, quando eu falo qual bônus você quer receber, é o que você vai receber dia 25 de novembro, que vai ser plantado agora. Porque o de 25 de outubro já foi plantado em setembro, não tem mais como mexer. Beleza? Então, esse bônus aqui já é o de novembro. Quando chegar em novembro, você vai definir a meta do bônus que você vai receber no Natal. Quando chegar em dezembro, que é o último mês da maratona, você vai definir qual é o bônus que você vai receber no primeiro mês de 2024. Beleza?
E qual o ranking? Avanço de ranking, pago como ou reconstrução de ranking, tá bom? E a parte pessoal, devocional, você vai escolher aquilo que você quer dentro da tua orientação religiosa ou meditação, enfim, daquilo que você acredita, né? Pelo menos, aí tu vai ver 30 dias, né? Ou 25, enfim, você põe o número aí certinho. Leitura, um livro, e aí quando você terminar esse livro, você posta a foto dele, né? Você, seu rosto com ele, que você terminou o livro, beleza? Aí você posta lá no grupo do Telegram. Tudo isso é no grupo do Telegram, tá bom? E atividade física, quantas vezes no dia? Então, você vai ter, ó, essas duas coisas, aí você faz a fotinha e joga lá no grupo do Telegram. Eu vou refazer aqui o formulário do Google Form e mando lá de novo para ver se vai dar certo, tá bom? Terminando aqui, eu vou também subir essa apresentação para o canal do YouTube. Ele vai ficar como privado, então só vocês que vão ter o acesso. E aí eu solto amanhã esse nosso bate-papo aqui. Amanhã, às 2 horas, a gente tem a Blitz de contato, tá bom? Hoje eu recebi a ligação da nossa Blue Diamond, Dani Mamed, que se colocou à disposição e vai estar junto com a gente na maratona também. Então, essas classes híbridas de quinta-feira, uma semana eu vou estar fazendo, outra semana a Dani vai estar fazendo. Então, foi a primeira Diamond de acima que se dispôs a estar aqui com a gente. Então, vai abrilhantar aqui ainda mais a nossa maratona, tá bom? A Ana botou ali, livro online é válido? Com certeza, desde que você comece e termine ele. Vale online, vale no Kindle, né? Vale físico, enfim. O importante é ler. Ó, esse aqui, inclusive, eu recomendo. Ele é voltado para as mulheres, mas, cara, eu adorei o livro, que é da Pamela, que eu acabei de falar para vocês, que tem os 3 poderes de 3, fechado, né? Então, eu ganhei dela o livro, li, cara, maravilhoso, né? Um livro incrível, vende na Aromatizando, então depois, se vocês quiserem, vale muito a pena. A história é muito forte de vida da Pamela. Beleza? Ah, Rodrigo, posso reler um livro? Pode também. Tem gente que, por exemplo, eu peguei 2 livros agora que eu quero reler, né? Eu botei como meta agora em outubro, né? Que é O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um livro que eu já li umas 10 vezes, mas estou a fim de ler agora ele de novo. E Salomão, né? Que era o Homem Mais Rico da Babilônia. Então, é um livro do Homem Mais Rico da Babilônia, um livro sobre Salomão. Então, são os 2 que eu quero reler, que eu já li algumas vezes. Se não puder participar amanhã, tem algum problema? Não, não tem. Não tem problema, tá bom? Vai ficar gravado também. O legal da Blitz ao vivo, para quem puder, e às vezes vai ter semana que você pode falhar, não tem problema, não precisa sofrer. Eu quero que você construa os números, tá bom? Aí você assiste depois. O bom do ao vivo é que tira dúvida ali, a galera se motiva, vai ver a galera no telefone ligando, aquela coisa toda. Beleza? Esse é o intuito. É a gente poder estar aqui se movimentando. E não esqueça, tá? Quinta-feira a classe na sua casa. Híbrida comigo, eu vou estar apresentando. Então já vê o notebook, o cabo HDMI e tenha pelo menos na sua casa um hortelã-pimenta e um wide orange. Que amanhã, na Blitz de contato, eu vou explicar em qual momento você vai usar esses 2 óleos, tá bom? Tamo junto, galera. Bom descanso para vocês. Está aberta a nossa maratona, né? Lembrando também o seguinte, dentro da regra para se manter na equipe, da maratona, tá? Seu ativo de pelo menos 125 pontos até o dia 10. E no final do mês, depois que receber o bônus, você tem 3 opções. Ou dou uma cesta básica, ou compra um óleo Hope da Doterra, né, que vai para o Healy Hands, ou doações de roupa. Por exemplo, hoje eu já fiz doação de 6 sacolas aqui de roupa, né? Um bazar que vai ter na igreja e tudo, fiz lá a doação. Então, mais no final do mês eu vou estar fazendo as doações das cestas básicas. Então, uma só, né? Eu dou um pouco mais, mas o que eu quero é só que a gente também devolva, né, para o universo essa oportunidade que a gente está tendo aqui de estar junto, tá bom? A Cris falou que acha que o Hope está indisponível. Eu vou verificar, tá, Cris? Lembrando que a cesta básica é mais barata do que o Hope. O Hope, se eu não me engano, é R$104, alguma coisa assim, ou próximo disso. Uma cesta básica é R$50. Aí a opção que eu dei é o seguinte: se você tiver mais pessoas da sua cidade participando da maratona aqui, vocês podem juntar essas cestas básicas aí e doar. Se você não tem para quem doar e quiser, eu dou, né, todo final do mês
para um grupo aqui, de um bairro aqui chamado Estrutural, né? Bairro muito carente aqui em Brasília em tudo. Aí vocês podem me mandar o... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Porque a Sueli falou que está mudo. Estão ouvindo? Beleza. Ah, não, beleza. Ô, Ana, se você já fez, não tem problema. Se tirou foto ou não, se tirar, solta lá no grupo. Se não tirar também, não precisa... Ah, porque eu não tirei. Não, fica tranquilo, né? O legal de tirar as fotos e a gente está postando é porque é para mostrar que está todo mundo em movimento, está todo mundo ali, ó, se motivando e todo mundo se ajudando. Beleza? Esse é o intuito também da maratona, um motivar o outro. Ok? Então, mas a ideia da doação, se você fizer ao longo do mês e lembrar, tira a foto e manda. Se não, eu botei para o final do mês, que é quando todo mundo recebe o bônus, fica mais fácil, né? Então, fica tranquilo quanto a isso. Mas o ativo é inegociável até o dia 10. Então, dia 10, até o dia 10, fez o ativo, aí sim, faz o print e manda lá do teu volume, tá? Não precisa ser do pedido, não. Do teu volume lá ativo, lá no grupo, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Está iniciada a nossa maratona. Nós vamos aí até o finalzinho de dezembro. Lembrando que, na verdade, a avaliação dessa maratona a gente vai fazer ali no dia 3 ou entre o dia 3 e o dia 5 de janeiro, tá? E aí a gente fecha dezembro, dá uns 2 dias ali para a galera dar uma descansada, e lá no dia, entre o dia 3 e o dia 5 a gente faz uma outra live de comemoração, e a gente vai falar também sobre isso. Amanhã eu falo um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa premiação, né? Que você vai fazer com você ao longo desses 90 dias, tá bom? Lélia, se você já doou esse mês, não precisa, né? A doação ela é mensal, tá? Então vai fazer, por exemplo, se é uma cesta básica, vai fazer uma cesta básica esse mês, uma cesta básica em novembro, uma cesta básica em dezembro. Ah, se é algum produto da Doterra do Hilly Hands, por exemplo, como roupa, se ele estiver disponível, é um roupa esse mês, um roupa em novembro, um roupa em dezembro. Se é roupa, aí posso mesclar, esse mês eu doei roupa, mês que vem pode ser uma cesta básica e no outro roupa. Enfim, é doação 3 meses seguidos. Beleza? Se você já fez a mensal, ok. Amanhã, 14 horas, horário de Brasília. Aí a gente vai fazer ali mais ou menos 30 minutinhos, né? Vou dar algumas dicas de contato, de postura, de como você trocar ideia com a galera. Então já esteja com a sua lista pronta para a gente falar tanto pelo telefone, quanto pelo WhatsApp, quanto pelo Instagram, ok? Então é isso, galera. Um bom descanso para vocês. Não esquece de passar, vou passar agora para o meu caderninho aqui as metas. Na verdade, eu comprei um caderno especial, que é um bloco de... É um caderno mesmo, lá da fábrica de Joinville, personalizado. Então, lá que vai estar a maratona. Eu vou estrear o caderno com a maratona de 90 dias. Aí eu faço as fotos, daqui a pouco mando no Telegram. Tá bom? Então, galera, vamos embora. Até o dia 10, se vocês quiserem mandar para a galera, até o dia 10, ainda pode entrar no grupo. Depois do dia 10 não entra mais ninguém, tá bom? Quem ainda não está no grupo do Telegram, me manda mensagem no meu Instagram, no direct, se você não tiver meu celular. Se tiver meu celular, é só me mandar uma mensagem no celular que eu te mando o link do grupo do Telegram, ok? E se vocês tiverem pessoas da equipe de vocês que estiverem dispostas a se comprometerem a isso, você pode mandar o link do Telegram para que essas pessoas possam entrar lá também. Mas lembra que tem que cumprir essa regrinha. Dia 10, a gente verifica todo mundo que fez o ativo. Quem fez, continue, a gente dá prosseguimento. Quem não fez, sai do grupo. Beleza? Vamos que vamos. Beijão. Boa noite. Bom descanso para todo mundo. É válido sim, Patrícia. Todo tipo de doação é válido. Eu vou em instituto de longa permanência, que eram os antigos asilos. Passo lá um dia, conta também. Fui!